Olá, amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e no programa de hoje estamos recebendo o Dr. Valdeir, que é urologista aqui na nossa cidade. E nesse segundo bloco a gente vai falar aí sobre o Novembro Azul. Dr. Valdeir, explica para o pessoal que nos assiste o porquê desse Novembro Azul. Professor, é o seguinte, Novembro Azul é um movimento que começou na Austrália nos anos de 1999, onde um grupo de amigos deixaram o bigode crescer e eles saíam de lugares em lugares para chamar a atenção das pessoas sobre os cuidados com a saúde masculina. E nisso aí eles angariavam fundos e faziam doações para entidades de caridade. Esse movimento ele deu tão certo que em 2004 esse grupo de amigos montaram uma fundação, chama Movember Foundation Charity, né? Movember por quê? Movember porque ficou a mistura de moustache, que é bigode, né? Com o mês de novembro. Né? E aí, daí para frente se alastrou pelo mundo inteiro. Então ficou o bigode e a cor azul como símbolo do Novembro Azul, que é onde o homem tem que se cuidar mais em relação ao câncer de próstata. Tanto é que mundialmente, no dia 17 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Por isso que é o Novembro Azul, né? Onde é o mês dedicado hoje principalmente aos cuidados, à prevenção do câncer de próstata, mas não também deixando de lado, né, as outras patologias. Porque o homem, normalmente, ele vive 7 anos a menos do que a mulher. Por que ele vive 7 anos a menos? Porque o homem tem mais AVCs, o homem tem mais infarto, né? O homem tem mais doenças arterioscleróticas, o diabetes é maior no sexo masculino também. Então, o Novembro Azul é para ver todas essas coisas, sim, mas o enfoque principal é o câncer de próstata. Excelente contextualização. Sim, sim. E quando o senhor fala próstata, que é uma palavra assim que não é algo que a gente sabe o que é, mas é igual cabeça de bacalhau, né? A gente nunca viu e não sabe. O que seria a próstata propriamente dita? Olha, Paulo, a próstata é uma glândula que ela fica situada na saída da bexiga. Ela fica na pelve masculina, bem escondida, bem lá embaixo. Tem a próstata, tem a bexiga, depois vem a próstata, aí continua a uretra e vem o pênis. Tá? Ou seja, a uretra passa dentro da próstata. A próstata ela é responsável, 90% do líquido que o homem ejacula, ele é líquido prostático, né? Próstata e vesículas seminais. Em torno de 10% é os espermatozoides. Ou seja, o espermatozoide é fabricado no testículo, ele sobe para a próstata, ele é enriquecido com aquele líquido e na hora da ejaculação ele ejacula o espermatozoide e o líquido prostático. Quando você fala que no primeiro bloco que a pessoa quando tem um câncer de próstata ela pode ter problema de ereção, é porque a próstata que é responsável também pela ereção do homem? Não, Paulo, porque anatomicamente a próstata ela está numa posição onde os feixes vasculo nervosos que vão ao pênis, ela fica situada logo em cima do feixe vasculo nervoso, né? Então quando você faz uma cirurgia que não consegue preservar os nervos, aí você leva o paciente à disfunção erétil. Ah, Sérgio, então dependendo da cirurgia, a pessoa continua tendo aí as ações normais de ereção. Normais de Principalmente ereção. se for quanto mais novo, né, Dr. Valdeir? Quanto mais novo for Quanto mais diagnosticado, maior é a certeza que esse paciente não precisa ter um problema de ereção, de disfunção erétil, é certo? Certo. Então, por isso que é importante, às vezes as pessoas ficam com aquele dilema de eu não vou fazer o exame do toque porque é complicado, porém, quanto mais tardio é feito o diagnóstico, às vezes, do câncer de próstata, maior são as suas complicações e, às vezes, até chegando ao caso de ter uma disfunção erétil, que para o homem, eu acho que é o maior tabu, né? Não é só o exame do toque, mas a disfunção erétil. Para um homem, é uma coisa que realmente é difícil de você discutir. Porém, toda vez que você previne, você acaba tendo uma melhor chance de evitar o câncer e também ter complicações como essa questão da disfunção erétil. Dr. Valdeir, e tem uma porcentagem de quando é descoberto esse câncer de forma precoce, fazer o tratamento e a pessoa ter a sua vida normal depois? Sim, professor. É o seguinte, o câncer de próstata, como você disse no outro bloco, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais afeta os homens, né?
O primeiro câncer que afeta os homens, e tanto dos homens quanto das mulheres, é o câncer de pele. Tá? No homem é o câncer de próstata. Ele é o segundo câncer que mais afeta o homem. A estimativa é que esse ano de 2020 e 2021, em torno de 65 mil, quase 66 mil pessoas com câncer de próstata vai ser diagnosticadas. Desses 65 mil, 15.800 vão a óbito. Rolou. Porque não foi feito um tratamento precoce ou não foi descoberto de forma precoce. E são casos que já vêm de outros anos, né? Certo. Se você tem uma ideia, só para você ter uma ideia, 1 a cada 7 homens, eles vão ser acometidos de câncer de próstata. Como você disse anteriormente, um câncer de próstata é diagnosticado a cada 8 minutos, tá? E a cada 40 minutos um paciente morre de câncer de próstata. Então, é uma doença que você tem que ter atenção a isso. Principalmente você tem que ter atenção, porque o câncer de próstata, ele é uma doença que ele evolui muito lentamente. Para um tumor de próstata chegar a 1 centímetro cúbico, tá? Vamos colocar 1 centímetro cúbico, ele leva em torno de 10 anos. Tá? Então, você consegue fazer um diagnóstico precoce, você consegue fazer um tratamento ideal e esse paciente consegue, com o tratamento ideal, chegar a 90% a 95% de chance de cura. Excelente. Para a medicina, 90% de chance de cura é muito alto. Excelente. Tá? Doutor Valdeir, É muito alto e tem sintomas que a pessoa vai sentindo que há algum problema na próstata? Além, claro, que a gente já sabe que tem um fator que pode ser hereditário, para ir fazendo acompanhamento, a questão da idade. Mas a pessoa lá percebe que há algum problema na próstata? Tem como ela perceber? Tem algum professor, sintoma? é o seguinte, o câncer de próstata, ele não dá sintomas na fase inicial. Tá? Se ele der algum sintoma na fase inicial, eles vão ser sintomas que acontecem com patologias benignas, como, por exemplo, hiperplasia prostática, que é aumento de vezes que vai ao banheiro fazer xixi, o jato urinário sai fraco, né? Ele costuma urinar não longe, mais perto, tá? Ele costuma fazer muita força para urinar, tá? Ele acorda várias vezes à noite para fazer xixi. Esses são sintomas relativos a doenças benignas, tanto a hiperplasia prostática. O tumor já não dá isso. O tumor só dá sintomas quando ele está numa fase avançada. Além desses problemas que eu te falei, se tiver metástase, ele vai dar dores ósseas, vai dar sangramentos importantes, os pacientes incham muito as pernas por causa das ínguas, por causa do problema dos linfedemas que tem. Mas na fase inicial, ele não dá problema nenhum. Sangue nas fezes, ou aquele sangue oculto também não... Geralmente não, Paulo, porque o câncer, interessante, a natureza é muito sábia, né? É difícil, é muito difícil um tumor de próstata atingir o reto, né? Existe uma fáscia que protege, que separa, né? Vamos dizer assim, a próstata do reto. O câncer de reto para invadir, o câncer de próstata para invadir o reto é muito difícil. Agora, o câncer de reto para invadir a bexiga não é tão difícil assim, né? Então, isso pode acontecer sim, realmente, né? Doutor, e como que é feita essa prevenção do câncer de próstata? Olha, existem duas formas de você se prevenir. Primeiro, antes de a gente falar em prevenção, vamos falar assim um pouquinho de fatores de risco. Ótimo. Tá? O que são fatores de risco? O que pode levar ao câncer? Primeiro, o câncer de próstata ele está relacionado com a idade. Tá? Tem um estudo mostrando que 62% dos casos acontecem em homens acima de 65 anos. Ou seja, o tumor de próstata é um tumor que ele é da terceira idade. Certo. Tá certo? Segundo, vamos falar assim, não vamos dizer hereditariedade, mas vamos dizer assim, em genética. Tá? O que é genética? Se o pai tem um câncer de próstata, a chance do filho ter é 2 vezes maior do que a população em comum, que não tem ninguém que tenha câncer. Se nessa mesma família, ou um tio ou um irmão tiver, isso aumenta para 5 vezes a chance sua de ter um câncer de próstata. Eu cito um exemplo que um paciente que nós operamos há muitos anos atrás, né? Eu tratei do avô, tinha câncer de próstata,
Não deu para fazer muita coisa, porque o avô chegou numa idade já avançada. O pai, a gente conseguiu fazer uma cirurgia paliativa, mas conseguimos. O filho chegou e nós conseguimos fazer uma cirurgia radical. Tá? Isso já faz vai fazer 20 anos. Tá? Ele está muito bem, obrigado. Tá? Então, é isso que eu falo. Então, quando você tem alguém na família, mais de 2, 3, a chance de você ter um tumor de próstata é muito grande. Uma outra coisa interessante, professor, é o seguinte, a raça. Por incrível que pareça, a raça, os negros, ele tem maior probabilidade de ter o câncer de próstata do que o branco. Tá? Outra coisa importante é a alimentação. E por que isso? Tem alguma coisa? Não tem uma explicação. Não tem uma explicação. Por exemplo, se você pega o nipônico, um japonês, morando no Japão, se você traz esse japonês para morar nos Estados Unidos, depois de um certo tempo, ele tem a mesma chance, percentual de chance do norte-americano do que o não japonês. Por quê? Aí que eu entrar. Porque a alimentação é importante. Você tem que ter uma alimentação mais rica em verduras, legumes, oleaginosas, grãos, né? Que é rico na dieta do oriental e pobre na dieta do ocidental. Os fast foods, de uma forma geral. Tá? Essas comidas rápidas, cheias de sal, né? Então isso tudo faz com que a pessoa aumente ainda mais o risco de ter o câncer de próstata. Outra coisa importante é o sedentarismo, né? Está mostrado que pessoas obesas, eles têm mais chance de ter um câncer de alto grau do que as pessoas não obesas, né? Talvez ligados aí porque a gordura abdominal, ela tem uma enzima, a aromatase, que transforma a testosterona, né? Talvez seja por isso. Então, esses fatores, eles são mais fáceis de acontecer do que uma outra pessoa. E tem também aquilo que a gente sempre fala, daquilo que nós já dissemos, que do super-homem, né? O homem tem medo de procurar ajuda. Por que ele tem medo? Ele tem medo do medo. Medo do medo quê? Medo de achar alguma coisa. Medo de doer, medo de doer, medo de ter que passar pelo exame do machismo, né? Geralmente quem leva o paciente ao consultório é a mulher. Eu estou aqui porque a minha mulher mandou vir aqui, porque eu estou aqui porque ela quis. Eu não sinto nada. Exatamente, eu não sinto nada. Mas é justamente, aí a gente começa a trabalhar justamente por não sentir nada que a gente tem que ir atrás, e tem que ver, tem que fazer, para a gente poder ter uma ideia do que vai fazer com esse paciente, né? E o que mais? Obesidade, já falei, o sedentarismo, né? Da obesidade. Basicamente são essas coisas aí que a gente... Entraria como fatores de risco. Fatores de risco. Excelente. Doutor, e de fato a prevenção, como que a gente pode fazer? Professor, é o seguinte, a prevenção existe em duas formas. A prevenção mais generalizada, que a gente vai falar que é você ter uma vida ativa, tá? Se alimentar bem, de uma forma geral, tá? Segundo, a prevenção mais certa, você procurar ter urologista. Quando você procura urologista? Hoje estamos falando em torno de 45 anos. Se tem alguém na família com tumor de próstata, 40 anos. Tá? Como é feito a prevenção? É feita através do toque retal e através do PSA. Lembrando, Paulo, professor, que esses dois exames, eles não são excludentes, eles são concludentes, um complementa o outro. Ou seja, não é porque eu fiz o PSA e deu normal você que não deve fazer o toque. Eu faço o PSA todo ano, então eu não preciso fazer o toque. Então o que o senhor está dizendo é que é pelo contrário, pelo fato de ter às vezes um não ser conclusivo sozinho, você precisa fazer sempre os dois. Os dois são complementares. Como nós dissemos anteriormente, temos casos de paciente com PSA normal, tá? E esse normal, câncer. O PSA, quando o senhor fala, é o exame de sangue. O exame de sangue. Tem o exame de urina também que as pessoas fazem, ou não? Não, hoje não. Não tem, é só o PSA e o exame do toque. Né? E outra coisa, uma coisa importante que é pregada pelo INCA, é que não adianta você fazer PSA em massa. Você vai gastar muito dinheiro e a gente vai cair nessa de ter 20% a 25% dos PSAs normais com câncer.
O que se deve fazer a nível de saúde pública é, esse paciente está com câncer de próstata, pegar os familiares dele, fazer um screening nos familiares dele, fazer o PSA, o toque, para ver se alguém da família também o tem. Né? Senão vai gastar-se muito dinheiro e não chega-se a conclusão nenhuma. Uma vez feito isso, uma vez você suspeitou do câncer, você vai fazer uma biópsia. Tá? Ou como é que é feita a biópsia? Você vai fazer o paciente uma ultrassonografia com biópsia. O ultrassonografista cede o paciente, como se fosse fazer uma endoscopia, ele entra com o ultrassom pelo ânus, e dentro desse ultrassom tem uma agulha, onde ele vai localizar a próstata e ele vai fazer biópsias. Ele acha o nódulo, ele biopsia o nódulo. Normalmente existe uma estratificação. Normalmente são feitas 12 biópsias. Né? E essas biópsias são mandadas à patologia. Não são feitas 12 biópsias, são feitas 12, não são 12 exames, mas são 12... 12 fragmentos. Fragmentos, isso. 12 fragmentos, vai fazendo 12 fragmentos. O ultrassonografista, ele estratifica a próstata e vai tirando... 12 fragmentos, da próstata. E esses fragmentos vai tudo para o patologista. O patologista vai colocar no microscópio e vai dizer para a gente o que está acontecendo. Tá certo? Deu câncer, aí a gente vai ver o que vai fazer. Existem 3 formas de câncer. Existe o tumor de baixo grau, de moderado grau e de alto grau. Aí dependendo do que você encontrar, é o que você vai propor ao paciente. Hoje em dia, a coisa mudou um pouco mais. Antigamente, como eu já falei, com o advento da cirurgia, câncer de próstata era cirurgia. Hoje já não é mais assim. Hoje conversa-se com o doente, com a família do paciente e vê o que é melhor para o paciente. Tem pacientes que não querem cirurgia, eles optam pela radioterapia. Tem pacientes que não querem fazer nada. Existem várias coisas, né? O tratamento, por exemplo, um tumor de baixo grau. Vamos supor assim, um tumor de baixo grau, para ele crescer vai levar 10, 15 anos. Tá? Então, você pode controlar esse paciente. Como é que chama isso? Chama-se Active Surveillance, ou seja, vigilância ativa. Você vai controlando esse paciente com exames e a cada um ano você vai lá e biopsia dele. Se ele estiver mantendo o mesmo padrão, você não faz nada, deixa ele. Tem outro paciente que quer operar. A cirurgia, são 3 tipos de cirurgia hoje em dia. Tem a cirurgia aberta, tá? Tem a cirurgia laparoscópica, que você faz com os furos, e hoje em dia mais comum, que é a cirurgia robótica. Né? Que a cirurgia robótica, hoje é uma das bem difundida mesmo, mas é um padrão um pouco caro para a nossa região. Certo. Aqui na nossa cidade a gente tem feito que tipo de procedimento cirúrgico? Aqui nós fazemos uma cirurgia aberta. Certo. O senhor faz essa cirurgia aqui da Santa Casa? Fazemos cirurgia aberta. Né? A cirurgia aberta. Todas elas têm, hoje em dia, o padrão hoje é a prostatectomia radical, de qualquer forma que for. A cirurgia robótica, ela dá um pouquinho mais de melhora em relação à disfunção erétil, porque a lente que você usa dentro do paciente, um aumento é grande, o robô faz movimento de 360 graus com a mão, né? Então ela torna-se um pouco melhor. Segundo os estudos. Mas ainda está se estudando, está se fazendo levantamento, está se fazendo estudo duplo cego para ver se realmente é isso mesmo que é o melhor. Quando o senhor fala cirurgia aberta, via... É tradicional, cortando. Mas pela barriga ou pelo... Faz tudo pela barriga. Pela barriga, nada pelo reto. A cirurgia se faz pela barriga. No Brasil só tem um pessoal de Jaú, o Dr. Carlos Hermann, e o Dr. Renato Prado, que fazem a cirurgia prostatectomia perineal. Nenhum mais outro lugar faz. Né? Que ele faz pelo pênis. Ele faz pelo períneo, entre o escroto e o ânus. Entendi. Tá? Interessante, doutor. E o legal, Paulo, que a questão de você fazer o exame do toque, ele é um exame preventivo, ele não é invasivo. Vamos pensar assim, porque não corta... É muito simples. Não corta, não sangra, não dói. Porque às vezes as pessoas falam que, meu Deus, vai doer. Ele não dói. Ele não traz nenhuma complicação para você, às vezes,
diferentemente de uma biópsia de próstata que eu vejo lá na clínica, quando meu pai faz, é realmente um exame que você tem que sedar o paciente. Às vezes tem um inconveniente da pessoa ter que evacuar depois, porque às vezes pode evacuar com sangue, você está entrando dentro do paciente. Quando entra, não é simplesmente só com um dedo, mas sim com um objeto já maior, porque imagina que tem que entrar com uma agulha dentro para você poder pinçar esse nódulo que eles estão investigando para saber se realmente é ou não é um câncer. Então, tudo que você fala como prevenção, o menos evasivo, o que menos dói é o exame do toque. E esse exame, pelo que o senhor explicou, é o exame que mais dá garantia, junto com o PSA, de você fazer a prevenção. E por que as pessoas às vezes não fazem? O que elas reclamam para o senhor na hora que elas vão lá na consulta? O que eles falam? Ah, eu não faço porque eu tenho... Medo. Tem medo. Ele tem machismo. Tá? Ele acha que ele vai perder a masculinidade. Tá? Na verdade é medo, Paulo. Medo. Ah, eu não quero fazer, eu tenho medo, eu tenho receio de algo. Ah, e se encontrar alguma coisa? Por isso que muitas vezes eles vêm já com o PSA, mas eu faço PSA todos os anos. Né? Com uma garantia. A hora quando a gente fala tá que não, o PSA sozinho não funciona, você tem que fazer assim, aí eles já ficam assustados, né? Porque na verdade, professor Paulo, o homem, eu estou aqui, eu falo, o homem, nós não se cuidamos. Nós não nos cuidamos. Tá? E quando nós nos cuidamos, nossas mulheres sofrem, porque um resfriado para nós é o fim do mundo. É uma pneumonia. Exato. Entendeu? E a gente descobre que a melhor forma da gente cuidar de quem a gente ama, né? Que seja aí, né, toda a nossa família, né, no caso aqui do Paulo, que agora vai ser pai também, né? Então a melhor forma que a gente tem de cuidar de quem a gente ama, que seja esposa, filho, família, mãe, pai, enfim, é a gente cuidando primeiramente de nós mesmos, né? Sim. Agora, as mulheres, viu, professor, viu, Paulo, elas estão de parabéns, porque elas vão, pegam no pé dos seus maridos, levam os seus companheiros lá, elas ligam, o cara acha ruim, fica bravo, mas depois conversando, olhando, deitando, aí depois de uma conversa, a gente conversa e já se acerta. Mas elas estão de parabéns, porque elas fazem isso. É o que você acabou de dizer, quem ama, cuida. Exato. E o exame do toque, doutor, só para que as pessoas que estão assistindo, às vezes elas... É um exame tão evasivo? É algo que realmente vai incomodar? Ou às vezes nós estamos falando porque a próstata ela está bem próxima ali do ânus, né? Quando você não precisa adentrar tanto assim. Porque às vezes a preocupação do cara, acho que quando vai fazer o exame da próstata, deixa eu ver o tamanho do dedo, como se achasse que fosse entrar às vezes 15, uma quantidade gigante dentro, mas não necessariamente é assim, né? Para fazer o toque digital, você usa uma xilocaína, né? E você introduz o dedo. Normalmente é o dedo indicador, que é o mais fácil, porque ele é mais fácil de você sentir. Da borda anal até chegar na próstata, dista em torno de 5 centímetros. Então depois disso é tudo próstata, você consegue sentir muito bem. Aí o pessoal fala, como é que você sabe? Bom, eu sempre, para a pessoa entender, eu sempre falo assim, o normal é isso aqui, ó, o macio. Quando você faz assim e sente isso aqui, você já sentiu o anormal, tá? Então, você fazendo aqui o normal e aqui o normal, você mesmo vai sentir a diferença, tá? E a gente tem isso, faz vários anos que a gente faz, então só de fazer o toque a gente já sente. Na hora que faz o toque a gente já sente se é câncer, já vê se a próstata está fixa ou não está fixa, se é uma próstata muito irregular, se não é uma próstata irregular. Só de fazer o toque você já sabe distinguir se é tumor ou não. E o ultrassom transretal, ele serve também para ver a próstata ou não? Ele já serve mais para a parte do gastro? Não, o ultrassom transretal é importante para a próstata. Ele te dá detalhes extremamente importantes, né? Mas a gente usa o ultrassom transretal de próstata para a gente poder ver vesícula seminal, quando o paciente tem hemospermia, né? E para fazer a biópsia da próstata. A hemospermia seria o que? Desculpa. Hemospermia é sangue no esperma. Sangue no esperma, entendi. Excelente, doutor Valdeir. Bom, eu acredito que foi muito esclarecedora, né, Paulo? Toda essa explicação que o senhor trouxe para a gente aqui a respeito do exame de próstata, do tratamento, né, reforçando a importância do Novembro Azul. Doutor Valdeir, agradeço aqui pela participação do senhor no programa Mão na Roda, agradeço também pela participação do nosso querido presidente do Rotary Clube Tupã, Paulo Henrique Andrade. Doutor Valdeir, excelente, muito esclarecedora toda essa explicação que o senhor trouxe acerca do câncer de próstata,
reforçando aqui mais uma vez a importância do Novembro Azul. E o pessoal de casa que nos assiste, vocês vão ver aí agora um vídeo a respeito dessa campanha do Novembro Azul, que vai ser também muito esclarecedor e vai complementar toda essa nossa entrevista aqui também. Bom, conforme vocês puderam assistir esse vídeo junto com toda essa nossa entrevista, a gente reforça mais uma vez a campanha do Novembro Azul. Dr. Valdeir, muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa Mão na Roda. Aqui. E obrigado também, Paulo Henrique, nosso presidente do Rotary Clube de Tupã. Eu que agradeço, Paulo, você mais uma vez de forma brilhante. É uma honra poder estar aqui junto com o Dr. Valdeir, médico da minha família, nosso médico, o médico que sempre
tem o acesso fácil, uma pessoa sempre que pensa no bem do cidadão, não fica olhando quem, mas sempre pensa no bem das pessoas que precisam. Parabéns por toda essa trajetória de vida. Eu não sabia que você foi o primeiro da sua família a ter o diploma e o primeiro com o médico da família. Imagina o orgulho que o senhor deva ser para toda a sua, para os seus pais, para todo mundo lá. Parabéns por essa trajetória. E eu acho que nós vamos fazer mais bate-papos para falar de outros assuntos e principalmente acabar com esse tabu que às vezes as pessoas querem prorrogar, querem evitar e às vezes, infelizmente, isso acaba trazendo complicações e até mesmo acaba trazendo principalmente uma cirurgia, umas complicações que você acaba tendo por não fazer o exame do toque e o PSA, como o senhor mesmo falou, por falta de conhecimento e trazendo um problema gigante, às vezes, para a família e até mesmo para a própria saúde do indivíduo. Excelente. Dr. Valdeir, fica à vontade para o senhor deixar uma mensagem para quem nos assiste. Eu queria dizer o seguinte, professor Paulo, assim, muito obrigado por estar aqui com vocês, nossos telespectadores, e dizer o seguinte, se você quiser viver 20, 30, 40 anos ainda, só existe uma forma de você fazer. Se ame, e para você se amar, como você mesmo disse, você tem que se cuidar. Previna-se. Excelente, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. E você que nos assiste, sempre gosto de trazer aqui um versículo, e dessa vez eu trago Salmos 37, versículo 4, que diz o seguinte: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá todos os desejos do seu coração. Desejo que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe e proteja você e sua família. E você, homem, aproveite esse mês do Novembro Azul para se conscientizar, fazer os seus exames também. Cuidando de você, você está cuidando também de toda a sua família e de quem você ama. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.